E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtelândia se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai falar sobre o Heber J. Grant, é o 7º presidente da Igreja Sud. A gente viu que o Joseph F. Smith faleceu em 1918, né? Então o Heber J. Grant ele foi ali de 1918 até 1945, pois é bastante tempo. E se a gente for pegar um pouquinho de contexto histórico, 1945, o que estava acontecendo nessa época? Segunda Guerra Mundial, né? Bom, se a gente for dar uma olhadinha sobre as polêmicas da época do Heber J. Grant, não tá tão envolvido na questão da poligamia, né? Joseph F. Smith levou aquela puxadinha de orelha na época da poligamia, né? Com aquelas audiências do Reed Smoot. Agora, a questão racial ainda estava mantendo e forte. Na verdade, ele reafirmou essa questão racial dentro da igreja. O mundo já estava em transformação, né? Já teve aquela guerra nos Estados Unidos, né? Do norte contra o sul, o pessoal querendo eliminar a escravidão. Aí o pessoal começou a mudar essa ideia racial, só que a igreja manteve e reafirmava, né? Tinha que se posicionar perante a comunidade de que a questão racial era vinda de Deus. O pessoal do governo não pode alterar isso aí. Outra polêmica da época do Heber J. Grant é que quando Joseph Smith deu a palavra de sabedoria lá em Doutrina e Convênios, se membro da igreja for estudar direitinho, vai ver que não é um mandamento, não foi estabelecido naquela época como um mandamento. Era só assim, tipo, é bom que vocês não façam isso, não tomem bebida quente, não comam muita carne, não comam as coisas fora de estação, né? Enfim, fumo, tabaco, essas coisas. Agora, né? Só se der aí, dá uma evitada, né? Agora, na época do Heber J. Grant, ele deu uma intensificada nessa palavra de sabedoria, né? Então, agora já não era mais assim, opcional, não era só tipo uma dica. Agora é mandamento. Então, bebida alcoólica, não. Outro comportamento aí do Heber J. Grant é que ele tomou medidas contra membros da igreja que tinham um pensamento crítico. Pois é, então um anti-intelectualismo. Então, a Igreja Sud ela tem a sua versão oficial. Se um membro da igreja ele está questionando ou levantando estudos arqueológicos, qualquer tipo de estudo que vá contra a posição oficial da igreja, o presidente Grant estava aqui, impedindo isso aqui, não vai acontecer. E, inclusive, a igreja não mudou muito sobre isso ainda hoje, né? Bom, vamos conhecer um pouquinho, então, quem foi o Heber J. Grant, né? Quando ele nasceu, 1856, o que estava acontecendo nessa época? 1857, a gente teve o massacre de Mountain Meadows, em 1858 teve aquela guerra Mormon de Utah, né? Então, foi nessa época que o Rebinho nasceu. Ele faleceu quando? A gente já viu, né? 1945, né? Faleceu, acabou a presidência. Bom, a gente falou que a época da presidência dele não foi polêmica sobre a poligamia. Não quer dizer que ele teve só uma esposa, né? Então, vamos dar uma olhadinha na lista de esposas dele. Já é menorzinha, né?
Ele casou ali com a Lucy Stringham, em 1877. Depois ele casou com a Hulda Augusta Winters, em 1884. E no mesmo ano, 1884, ele casou com a Emily Harris Wells. Olha, sobrenome Wells, a gente já conhece, já viu no episódio anterior, né? Bom, ele teve 12 filhos desses casamentos, e adivinha, quem é o pai dele? A gente já falou, teve um episódio específico sobre o pai dele. O pai dele foi um nome importante aí da história da Igreja Sud. Pois é, o pai dele foi o Jedediah M. Grant. Bom, o Hebinho, ele virou apóstolo da igreja em 1882, né? Virou profeta depois que o Joseph F. Smith faleceu, né? Mas ele virou apóstolo em 1882, né? Em 84 ele teve 2 casamentos, né? Então foi depois que ele virou apóstolo que ele virou político. Uma outra curiosidade sobre ele é que ele é o primeiro profeta da igreja que nasceu depois do êxodo para Utah. Então os outros ainda tinham nascido lá na época que eles estavam sendo expulsos daqui para lá, de lá para cá, né, na Nauvoo, Missouri. Agora ele é o primeiro que nasceu já quando o pessoal estava estabelecido em Utah. Uma outra curiosidade sobre o Herbert Grant é que em 1918 faleceu Joseph F. Smith, né? Mas ele só pôde virar presidente da igreja mesmo, oficialmente, depois de uma conferência, em 1919, porque em 1918 estava tendo uma pandemia. Aí, ó, logo depois que ele entrou na presidência, ele já fez aquela alteração ali da palavra de sabedoria, né? 1921, então ele entrou em 1918. Em 1921 ele deixou mais intensa, né? Palavra de sabedoria, não pode. Em 1927, ele estava preocupado aí com a relação da igreja com o governo, tá tenso, né? Muito conflito, a gente tem que dar uma amenizada nisso aí. Então ele criou a prática da boa vizinhança, em 1927, para evitar tanto conflito aí entre a igreja e o governo. Em 1936, ele criou o sistema de bem-estar da igreja, também criou o instituto e o seminário. Uma outra coisa que aconteceu nessa mesma época, em 1936, quem estava sendo eleito presidente dos Estados Unidos na época, Franklin Roosevelt. Mas o Herbert Grant era contra esse cara. E olha, é um negócio que não acontece hoje na igreja, né? Da igreja se posicionar muito firme e, por exemplo, falar para os membros, não vota nesse cara. A igreja não faz isso hoje, né? E ele fez. Né? Então era assim, cara, membros da igreja, ninguém votando nesse Franklin Roosevelt aí, não. Bom, como a gente viu, ele faleceu em 1945, então ele foi o último presidente da igreja que praticou a poligamia, né? E ele também foi o último membro do Conselho dos 50, a gente tem um episódio sobre o Conselho dos 50, então ele foi o último membro do Conselho dos 50 vivo, né? Quando ele faleceu, não tinha mais ninguém que foi parte desse grupo aí, né, secreto. Bom, tô confirmando uma informação aqui, né, que eu tava curioso sobre essa Emily H. Wells, a terceira esposa do Rebinho. Sim, confirmando só que ela é parente, ela é filha do Daniel H. Wells. Daniel H. Wells, a gente já falou bastante dele no episódio sobre o B.H. Roberts, né? O B.H. Roberts, a gente falou sobre o Daniel H. Wells. Ele foi um dos maridos daquela Emmeline Wells, que lutava pelos direitos das mulheres, enfim. Falamos bastante sobre ele. É um nome importante, né? Então, essa Emily era filha do Daniel H. Wells. Inclusive, a gente sabe que teve aquele Edmunds Act, né? O governo estava falando, pessoal, vamos parar com esse negócio da poligamia. Então, o Wilford Woodruff, em 1890, falou, não, vamos fazer aqui um manifesto, né? Um documentinho dizendo que a igreja parou com esse negócio aí. Parou? Parou nada, né? A gente já sabe. Mas o Herbert Grant, ele estava casado com um monte de mulher e ele ia ser preso, né? Ele estava entre os nomes, né, de homens da liderança, alta liderança da igreja, então ele ia ser preso também. O que aconteceu? Ele pegou essa Emily, por exemplo, que era uma esposa plural dele, e mandou para a Inglaterra. Ela foi para tentar fugir disso aí, para descaracterizar o casamento plural, né? Ou pelo menos para ela não ser chamada para depor contra ele. Então depois ela voltou para os Estados Unidos, ficou morando em outros lugares para não parecer que eles estavam juntos. Acabou que ela engravidou, teve um filho em 1899, por exemplo. Ela teve o último filho dela com o Rebinho. Agora, em 1899, 9 anos depois do manifesto, eita,
presidente da igreja. Feio, né? Aí o que aconteceu? Foi pego, né? Porque a mulher engravidou, teve um neném dele, do Rebinho Júnior. Aí o que acontece? O Herbert Grant foi lá e pagou uma multa de 100 e ficou liberado dela, né? Ficou liberado da justiça. Ai, cada coisa, né? Mas não, depois do manifesto a igreja parou. Não tá fazendo poligamia, não. Pode ficar tranquilo, confia. É verdade esse bilhete. Só a título de curiosidade, Herbert J, né, Herbert J. Grant, né, eu sempre falei Herbert J. Grant, acho que a igreja sempre falou isso também nos anos 90. J é de Jedi? Será que o cara é Jedi? Herbert J. Grant. Uma das polêmicas também na época do Herbert J. Grant, o que acontece? A gente sabe que a igreja é contra o homossexualismo, né? Hoje em dia ainda, muito mais na época dele, né? E o que acontece? Teve um cara, a gente vai fazer um episódio sobre ele, só que é futuramente. Joseph Fielding Smith, cara, já tinha o Joseph F. Smith, que ele era Fielding também, né, que é o profeta anterior que a gente falou. Vai ter o outro profeta que a gente vai falar, que daí é o Joseph Fielding Smith, que é o mesmo nome, só que falaram Fielding e F, só para diferenciar. Aí teve um outro cara chamado Joseph Fielding Smith também, que foi chamado de patriarca pelo Herbert J. Grant, só que causou polêmica, por quê? Porque esse Joseph Fielding Smith aí, que ele foi chamado como patriarca, ele era homossexual, membro da igreja, aí virou patriarca, né, então alto escalão de liderança na igreja, e ele era homossexual ativo, né, então o pessoal sabia que ele tinha relacionamento com outros homens, foi chamado patriarca da igreja. Que história é essa? Né, causou polêmica na época. Bom, vamos dar uma olhadinha numa frase aqui do Herbert J. Grant que pode explicar bem qual o pensamento dele sobre a obediência ao profeta, né? Vamos dar uma olhadinha? O Herbert J. Grant, ele falou assim, foi publicado até na Ensign de julho de 1972. Falou assim: sempre mantenha seus olhos no presidente da igreja e se ele te disser para fazer algo, mesmo que esteja errado, e você o fizer, o Senhor o abençoará por isso. Mas não se preocupe, o Senhor jamais deixará que seu profeta desencaminhe seu povo. E olha só, mesmo se estiver errado, o profeta falou, você fez, mas está errado, você vai ser abençoado, fica tranquilo. Mas fica tranquilo também que o Senhor nunca vai mandar um negócio para o profeta que esteja errado. Olha só. É só para quem não estuda a história da igreja. Só para quem não estuda, porque olha, é muita coisa errada, hein? Muita coisa errada, a gente achou. E aí? Uma outra frase importante aí do Rebinho é sobre a castidade, pois ela é mais importante do que a sua própria vida. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou? Não há nenhum santo dos últimos dias de verdade que não preferiria enterrar seu filho ou sua filha do que descobrir que ele ou ela perdeu sua castidade. Percebendo que a castidade tem mais valor do que qualquer coisa nesse mundo. Olha aí, frase do presidente da igreja, né, incentivando que os pais, prefiro meu filho morto do que quebrando a lei da castidade. Olha, essa história aí, eu já vi. Essa história eu já vi na igreja, hein? Prefiro meu filho morto do que desse jeito. Pois é, complicado. Bom, vamos dar uma olhadinha no vídeo que a gente conseguiu encontrar. Aquele mesmo vídeo de 1978, né, os profetas da igreja, né, o Herbert J. Grant. Vamos dar uma olhadinha sobre a vida. Parecia ouvir claramente as palavras que eram ditas naquele momento. Ouvi toda a discussão com grande interesse e atenção. Nessa importante reunião, o Salvador estava presente. Meu pai estava lá e o profeta Joseph Smith também estava presente. Foi-me revelado que o profeta Joseph Smith e meu pai mencionaram meu nome e pediram que eu fosse chamado para aquela posição específica. Foi-me revelado que por causa do trabalho fiel deles fui chamado e não por algo que eu mesmo tivesse feito
ou por qualquer grande coisa que eu tivesse realizado. Também me foi revelado que havia... Isso era tudo o que esses homens, os profetas e meu pai, podiam fazer por mim. A partir daquele dia, dependia de mim, e somente de mim, se eu faria da minha vida um sucesso ou um fracasso. O chamado para o apostolado mudou o rumo de sua vida dos negócios para questões espirituais, mas seu único interesse na acumulação de dinheiro sempre foi o bem que poderia fazer com ele. Durante sua vida, ele doou literalmente milhares de dólares de seu próprio dinheiro. Ele pagou anonimamente hipotecas das casas de viúvas. Depois, ajudou seus filhos a encontrar empregos. Garantiu que pessoas que precisavam de atendimento médico o recebessem e ajudou outros a se tornarem financeiramente independentes. Sua preocupação com os outros era apenas um reflexo da dedicação que demonstrou ao longo de sua vida à sua família, que incluía 12 filhos. Sua esposa, Augusta, criou a maioria deles após a morte de sua primeira esposa, Lucy, e de sua segunda esposa, Emily. Em 1901, ele foi chamado para abrir e presidir a missão japonesa. 3 missionários o acompanharam ao Japão: Elderis Horace S. Ensign, Alma O. Taylor e Louis Kelch. Eles estavam presentes quando ele dedicou aquela terra para a recepção do Evangelho. A missão não prosperou imediatamente, em parte devido às diferenças culturais e barreiras de comunicação. O presidente Grant brincou dizendo que aprendeu o idioma japonês, mas que as pessoas não conseguiam entender sua própria língua quando ele a falava. Apesar dessas dificuldades, o livro de Mormon foi traduzido para o japonês e alguns conversos foram feitos. As sementes do evangelho plantadas naquela época, em condições adversas, permaneceram quase dormentes por 50 anos e então começaram a dar frutos abundantes. Nesse meio tempo, Heber J. Grant havia se tornado presidente da igreja, assumindo o cargo poucos dias após o armistício de 1918, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Em 1922, ele se tornou o primeiro presidente da igreja a transmitir uma mensagem do evangelho pelo rádio. 2 anos depois, a Conferência Geral passou a ser transmitida regularmente e, em 1929, foram iniciadas as transmissões semanais do Coro do Tabernáculo. Em 10 anos, elas se tornaram o programa mais antigo em transmissão contínua no rádio. Ele é verdadeiramente o maior embaixador de amizade e boa vontade para os profissionais e empresários que a igreja já teve. Ninguém pode sequer começar a estimar o bem que ele fez pela igreja ao dissipar o preconceito na mente de pessoas influentes. Seu gênio para os negócios contribuiu para a estabilidade financeira da igreja, especialmente durante os dias sombrios da Grande Depressão, que se seguiu ao colapso do mercado de ações em 1929. Isso levou diretamente ao estabelecimento do Programa de Bem-Estar da Igreja em 1936. O presidente Grant faleceu perto do final da Segunda Guerra Mundial, após presidir por 27 anos, sendo sua administração a segunda mais longa, atrás apenas da de Brigham Young. Como verdadeiro profeta, ele deu um testemunho fervoroso do Salvador e da restauração de seu evangelho. Eu sei, sem sombra de dúvida, da divindade desta obra na qual estamos engajados. É uma das alegrias da minha vida, tanto em casa quanto no exterior, em particular e em público. Aí, ó, após anos de hostilidade, perseguição, né, complicado, quando a gente estuda os dois lados, é muito mais fácil de entender o que aconteceu. Testemunhar que eu sei, tão certo quanto sei que estou vivo, que Deus vive, que Ele ouve e responde às nossas orações. Ele ouviu e respondeu às minhas orações desde a infância até o dia de hoje. Ele ouviu e respondeu às orações daquela minha amada mãe. Sob a inspiração do Deus vivo, ela plantou em meu coração o amor pela verdade, o amor a Deus, o amor ao profeta Joseph. A descrição que ela fazia desse homem era de que ele era um dos melhores, um dos homens mais maravilhosos que ela já tinha visto. Eu oro a Deus por vocês, cada um de vocês, para que amem este evangelho, para que o considerem como algo de mais valor do que qualquer outra coisa no mundo. E é isso que ele é.
oro a Deus para abençoar cada um de nós e peço isso em nome de nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. O elder Heber J. Grant, um homem de fé inabalável e determinação, era um empresário e gênio em organização. Tendo sido feito membro dos 12 apóstolos na jovem idade de 26 anos, ele se tornou presidente desse conselho em 1916 com a morte do elder Francis M. Lyman. 4 dias após a morte do presidente Joseph F. Smith, em 1918, o elder Heber J. Grant tornou-se presidente da igreja, escolhendo como seus conselheiros os mesmos 2 homens que haviam servido tão fielmente o ex-presidente, os presidentes Anton H. Land e Charles W. Penrose. Antes desse período, o presidente Grant ocupou cargos de presidente de estaca aos 24 anos, cumpriu uma missão no Japão e subiu desde os humildes começos como mensageiro em um escritório de seguros até se tornar presidente de um banco. O presidente Grant serviu na legislatura e no conselho da cidade e foi chefe da missão europeia de 1904 a 1906. Suas conexões comerciais o trouxeram em contato com muitas pessoas influentes. Quando a oportunidade surgia, ele nunca deixava de dar um forte e fiel testemunho da missão divina de Jesus Cristo e da restauração de sua igreja nos últimos dias. O pai do presidente Grant faleceu em Salt Lake City em 1856 e, como o único filho de sua mãe, o menino cresceu com um profundo senso de responsabilidade em casa. Esses 3 homens constituíram a primeira presidência até a primavera de 1921, quando o presidente Anton H. Land foi chamado para seu descanso eterno. O elder Antônio W. Ivins, membro do Quórum dos 12 desde 1907, foi escolhido pelo presidente Grant para ser o novo segundo conselheiro na primeira presidência, com o presidente Penrose tendo sido promovido ao cargo de primeiro conselheiro. O irmão Antônio W. Ivins chegou a essa posição com muita experiência, especialmente no campo do esforço missionário, pois passou muitos anos entre o povo mexicano e os índios do sul de Utah e do Arizona. Grande amante de cavalos, ele foi um fazendeiro e criador de gado bem-sucedido. Agora vemos a primeira presidência e os membros do Quórum dos 12 saindo do templo após uma de suas reuniões regulares de quinta-feira. Liderando o grupo está o presidente Grant no centro, com o presidente Penrose segurando seu braço direito. Na época em que esta foto foi tirada, o presidente Penrose estava se aproximando, ou havia acabado de passar seu 900º aniversário, e esta é a última gravação em filme dele. À esquerda do presidente Grant está o presidente Antônio W. Ivins. Em seguida, a alta figura do elder Reed Smoot, acompanhado pelo elder Rutger Clausen. Então, os elders George Albert Smith e George F. Richards, David O. McKay, seguem com Joseph Fielding Smith, apenas um vislumbre de Stephen L. Richards, caminhando com James E. Townend, e, em seguida, o patriarca Hiram G. Smith, com Richard R. Lyman. Os últimos 2 elders são Melvin J. Ballard e John A. Widsoe. Orson F. Whitney, o único apóstolo ausente do grupo anterior, é visto aqui nas escadas do templo antes de sua chamada para o Quórum dos 12. O bispo Whitney, como era carinhosamente conhecido por todos, presidiu a 18ª ala por mais de 28 anos e por 5 anos serviu na capacidade de historiador assistente da igreja. De sua talentosa pena surgiram numerosas obras literárias importantes, histórias, biografias e ensaios, e ele é considerado um dos principais poetas e letristas de Utah. As experiências adquiridas em sua primeira missão em 1876 lhe proporcionaram um testemunho firme do Evangelho. A partir daquele momento, tudo que ele se propôs a fazer deveria, primeiro, se conformar ao plano do Evangelho. O bispo Whitney foi um jornalista de sucesso, tendo passado muitos anos na equipe editorial do Deseret News. Ele era um orador talentoso e tinha um grande senso de humor, provavelmente herdado de seus dias mais jovens, quando estava profundamente interessado no teatro como carreira. Bom, é isso aí, pessoal. A gente conseguiu conhecer um pouquinho mais quem foi Heber J. Grant, né, um pouco da vida dele. A gente não está aqui nesses vídeos sobre os profetas para apedrejar um monte. A gente está estudando, dando uma olhadinha quem foram eles, quais foram os principais feitos deles durante, né, o período que eles foram presidentes da igreja, né, qual foi a influência, quais foram as principais decisões deles, né? Mas é muito interessante a gente estar analisando a história dos profetas quando a gente já tem uma visão do estudo que a gente está fazendo aqui da história da Igreja Sud. O leque e a visão fica mais ampla sobre as informações.
A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.